Olá, bom dia a todos, boa noite, não sei. Meus caros e nobres alunos e demais ouvintes, hoje nós estaremos trabalhando com um problema muito similar àquele que nós vimos no segmento anterior. Nós retiramos aquele problema de um texto seminal e aqui também nós vamos retirar um problema de um outro texto seminal de 2006, do Lars Elden. Nós vamos resolver um problema, só que dessa vez a solução do problema vai ser mais computacional, Eu vou sentar no computador, nós iremos fazer juntos, nós faremos juntos esse trabalho e depois eu vou pedir para vocês, relatarem isso para mim. Para muitos de vocês talvez seja o primeiro contato com o MATLAB. Vocês vão ver que eu nem vou me ater muito aos detalhes do uso do MATLAB, por um motivo muito simples. Vocês aprendem muito rápido e vão aprender muito mais coisas do que eu sei, Vocês têm uma habilidade de descobrir detalhes dessas ferramentas que eu fico encantado, Pena que nem sempre eu consigo guardar tudo, mas nós vamos fazer o básico, para que vocês sintam a funcionalidade do ambiente de prototipagem. Vocês vão ver aqui que com uma simplicidade enorme nós fornecemos os dados, testamos, a parte de implementação, isso tem que ficar muito claro aqui, eu não vou exigir de vocês nenhuma expertise particular em programar. Não, vocês vão fazer algoritmos, sim, mas esses algoritmos, no máximo um loop ou outro, vamos trabalhar com scripts. Não é o objetivo do curso fazer com que vocês aprendam a programar, não. Embora esse ambiente possa ser usado com esse objetivo, e algumas instituições, para alguns tipos de alunos, por exemplo, alunos de exatas, alunos de engenharia, por exemplo, em instituições renomadas no mundo, já utilizam esse tipo de instrumento como porta de entrada para ensino das técnicas de produção de algoritmos, programação de computadores, etc. Eu não me lembro, eu não guardei essa referência, mas tinha um estudo me parece na Nature, tenho quase certeza, eu terei que ir atrás, em que a ferramenta básica, de comunicação de centenas e centenas de pesquisadores, a ferramenta em que eles prototipavam, faziam os protótipos das ideias, implementavam detalhes, era toda no MATLAB. Eu achei tão interessante, uma coisa assim, tipicamente de medicina, de ciências biológicas, e já se rendendo ao MATLAB. O MATLAB, ele tem um conjunto que é geral, ele tem um aspecto que é completamente geral, tem lá as coisas que são básicas, e dependendo da área do conhecimento específica, existe o que eles chamam de toolbox, um conjunto de instrumentos muito específico. Por exemplo, se você está interessado em matemática financeira, tem um toolbox de finanças. Se o seu problema é simulação, tem lá um toolbox simulação. Se você é da área de estatística, tem lá um toolbox com várias ferramentas, vários instrumentos de estatística, e assim vai. No caso, que eu lido muito, tem um toolbox excepcional, muito bom, fácil de você alterar para chegar
nos seus, nas suas especificidades, que é o Toolbox para bioinformática. Eu acho ele muito bom, né? Nós aqui no curso vamos utilizar alguns estudos de caso que estão nesse Toolbox, que são muito interessantes. Então, nesse primeiro instante, nesse primeiro contato, né, eu queria só que vocês, né, tivessem um gosto, né, de quão funcional é esse instrumento quando eu lido, né, não só com matemática aplicada, tem outros aspectos, por exemplo, bioinformática, pesquisa em árvores, etc., que são muito interessantes. Só uma observação, possivelmente o ambiente que vai aparecer aí na tela para vocês, né, é um ambiente meu que é mais antigo. A versão que eu tenho não é a mais nova. Essa versão mais nova, né, ela mudou um pouquinho a cara. As funcionalidades interessantes que apareceram nessas versões mais novas tem a ver com a escalabilidade. Essa versão mais nova foi preparada para resolver problemas muito grandes. Essa versão que eu tenho é uma versão boa para se trabalhar, resolve todos os meus problemas. Às vezes eu tenho um problema muito grande para resolver, eu não uso mais por limitação de memória do meu equipamento, mas eu faço as rotinas, testo e depois rodo na nuvem, né? Eu uso a facilidade que esse fabricante do MATLAB dá, de que você pode usar gratuitamente a nuvem para rodar seus problemas. Então, problemas assim que não cabem na memória do meu computador, né? Ou então ele ficaria muito tempo fazendo swap em disco para simular a memória que eu não tenho, demora muito. Aí eu prefiro usar a nuvem. Quer dizer, eu não, na verdade são meus alunos que fazem esse favor para mim. Eles rodam na nuvem e me dão o resultado. Gastam 2, 3 minutos, né? Que a infraestrutura computacional na nuvem é muito potente. Eu pego os resultados, a minha dificuldade está em fazer upload, os downloads dos resultados. Alguma hora eu vou ter que aprender isto, né? Mas no momento eu não sei mexer, né? Eu sei mexer com essa versão mais desktop ou laptop. Então vamos lá. Eu gostaria, se possível, né, que vocês já tivessem o MATLAB implantado, né, no equipamento em que vocês vão usar e pudessem utilizar aqui, né? Eu não digo que acompanhar exatamente o que eu vou fazer, porque tem umas entradas de dados, né? Ou vocês interrompem a apresentação e façam essa entrada de dados para depois continuar, que é uma possibilidade, mas tentem, na medida do possível, fazer juntos. Eu vou cobrar de vocês um relatório depois, né, com esse roteirinho que eu fiz aqui. Depois eu faço um comentário específico sobre isso. Então vamos lá. Bom, o nosso trabalho, vamos abri-lo aqui. O nosso trabalho que nós vamos desenvolver é esse texto que eu mandei aí para vocês, muito parecido com aquele problema que foi resolvido no segmento anterior. Imagine que eu tenha aqui 5 documentos, eu vou simular, nós simularemos aqui um processo de máquina de busca. Eu tenho 5 documentos. Então, nesses documentos, cada um desses documentos, eu tenho algumas palavras que são significativas para eles. Por exemplo, no primeiro,
Google Metrics Internet, na segunda Link Web Page, Google Metrics Rank Web Pages no terceiro e finalmente no último, Inglaterra, FIFA e Ranking. Tenho 5 documentos, cada documento vai ser representado no Vector Space Model, em que, observem que agora a gente vai fazer uma ponte. Nós não vamos trabalhar mais com caracteres, com palavras, com radicais que sejam. Nós teremos um vetor, onde esse vetor conterá a frequência de cada uma dessas palavras no documento. Os atributos que vão representar minha entidade, né, as minhas entidades do meu universo, que aqui só tem 5 indivíduos, nós só temos 5 entidades, né, serão, né, os atributos associados a cada indivíduo serão as frequências com que cada palavra aparece em cada documento. Assim, né, nós podemos aqui, né, montar uma tabela em que eu tenho o que a gente chama aqui de termos por documentos. Eu tenho aqui 10 linhas e 5 documentos. O conteúdo, né, o que significa cada atributo aqui associado ao documento 1? É o número de vezes que cada palavra aparece. Então, eu tenho lá Google, Internet e Metrics para o primeiro documento. Aqui eu tenho Inglaterra, FIFA no último e Rank, né? São os atributos associados ao documento 1. Eu vou representar, então, esse universo, né, esse banco de dados, como uma matriz. Agora, observa, meu universo é a matriz A. A gente diz, né, que pertence ao espaço 10 por 5. Né? A gente normalmente representa dessa forma que está aqui. A pertence a 10 por 5. É uma forma de dizer que eu tenho uma matriz de 10 linhas por 5 colunas. Agora eu tenho que implementar isto, né? O que nós faremos é abrir o MATLAB, né? E nós vamos informar essa matriz para o MATLAB. Então vamos lá. Como que a gente faz isso, né? Nós fazemos isso da seguinte forma. Deixa eu só minimizar o gravador aqui da tela. Pronto. Nós informamos isso da seguinte forma, né? Eu poderia dar a matriz aqui direto no ambiente, né? Na linha de comando, mas eu sempre prefiro fazer um scriptzinho para documentar tudo que a gente fez. O que é um script? É um conjunto de linhas que depois eu posso executá-las. Ficam arquivadas essas linhas. Como que eu faço esse script? Eu venho aqui, olha, New Script, né? Clico aqui, ele vai abrir para mim. Né? No caso, eu já tenho um aqui que eu comecei a dar os dados, porque é muito chato essa entradinha aqui para vocês ficarem acompanhando. Eu coloco a igual, coloco um colchetes aqui no início, né, para indicar, né, esse colchete aqui, para indicar que eu vou dar uma sequência de elementos do meu conjunto. Aqui eu estou informando uma linha de cada vez. Eu separo as linhas por ponto e vírgula. Então, vim aqui, informei a primeira linha da matriz A. Observem que o branco é um espaçador, assim como a vírgula. Eu poderia colocar vírgulas para separar cada elemento da linha. Eu prefiro colocar espaço em branco.
indico que a linha terminou com um ponto e vírgula. Então, eu informei a primeira linha, depois informei a segunda linha, terceira, etc., até a 10ª linha. Terminei, né? Coloco um colchete, fechando, né? Eu estou aqui, né? Eu coloquei esse colchete aqui para indicar que terminou. Para indicar que a continuidade da informação dos dados aqui, que começou com o colchete, eu sempre coloco 3 pontos. Esses 3 pontinhos aqui é para indicar que para mudar de linha, mas não é um enter dizendo que acabou a informação, não. Porque senão daria erro, porque fica faltando um colchete para fechar. Então eu vou colocando esses 3 pontinhos e pronto. Uma vez informada essa matriz A aqui, né, nós vamos salvar isso e rodar esse script. Então eu vou salvar isso, então vem aqui save. Ele vai me perguntar o nome, né, como que eu quero salvar. Então, eu vou salvar aqui, por exemplo, com o nome de exemplo 2, né? Exemplo 2. O exemplo 1 ficou aquele da última aula. Salvar, pronto. Ele já está salvo, observe que apagou aqui o indicativo. E eu posso voltar aqui no meu ambiente e rodar essa matriz. Então, esse script, desculpe. Eu vou rodar o exemplo 1. Se eu der um Enter, ele vai processar o arquivo que se chama exemplo 1. Opa! Aqui eu me enganei, tá? Era exemplo 2. Aí ele me informou e eu vou processá-lo. Observem, né? Que ele fez o seguinte, ele carregou uma matriz de nome A, em que as linhas são essas que estão aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, né? Deixa eu só aumentar isso aqui. Eu vou perguntar quem está na memória, who, quem, e S de size. Então tá aqui, existe uma matriz de nome A, dimensões 10 por 5 e real. Double é para números reais, uma representação real, né? Então, assim, se eu vier aqui exemplo 2, ele vai... Opa! Observe que ele é case sensitive. Propositalmente eu estou deixando o ezinho aqui para mostrar que vai dar errado. Tá falando, né? Claro, eu gostaria que fosse o exemplo 2. Realmente, assim, maiúsculo e minúsculo aqui fazem diferenças. S minúsculo é muito diferente de S maiúsculo. Aliás, matemático tem um vício. Vou passar esse vício para vocês. Vetores representam por letras minúsculas. Matrizes, letras maiúsculas. Nossa, qualquer matemático que se preze se irrita quando você chama uma matriz que não seja um vetor, né? Que não seja uma... que tenha mais de uma coluna, por exemplo, com letra minúscula. É tão engraçado que eu já tive artigos corrigidos esses detalhes, né? Eu fico falando que eu sou matemático, mas eu não sou matemático, eu sou engenheiro. Mas, ou seja, então vamos lá, exemplo 2, rodei de novo, tá aqui, né? Existe uma matriz A, agora aqui na memória, né? Ela está disponível para me trabalhar. Se eu quiser fazer o seguinte, eu quero todos os elementos da linha 1. Eu venho aqui A, linha 1, 2 pontos, sempre subtende todos os índices, né? Então tem aqui, olha, A, linha 1, todas as colunas, está aqui. Answer é uma variável de trabalho, né? Sempre que eu não especifico aonde eu vou colocar
a posição de memória, as posições que eu estou me referindo, né, ele coloca nessa variável ANS de answer, de resposta. Se eu perguntar aqui, who is ANS, né, qual o tamanho e size? Está lá, uma linha, 5 colunas. Eu posso também fazer o seguinte, querer as colunas de 3 até a 5 só. 3, 2 pontos, 5. Como eu não estou especificando aonde que eu quero que fique, né, vai ficar na variável ANS. Está lá. Observem, né, que os elementos 3, 4, 5 da matriz A, primeira linha, né, é o 0, 1, 0, né, conforme a gente já viu aqui anteriormente. Bom, tem uma coisa aqui que é chatinha, né, que toda vez que eu rodar, eu processar esse script exemplo 2, vai aparecer toda a matriz, né? Ela exibe aqui, eu vou tirar esse eco. Como que eu tiro esse eco? Eu vou lá, né, no meu script aqui, e vou colocar um ponto e vírgula aqui no final, né? Aí quando eu rodar o exemplo 2, não vai aparecer A igual, etc. É isso aqui que eu estou falando, quer ver? Eu vou salvar aqui, eu vou dar um clear command. Clear command CLC limpa essa área de comandos aqui para mim. Né? Então pronto. Agora se eu rodar o exemplo 2, não vai dar nem notícia. Exemplo 2, pronto. Mas vou fazer o seguinte, eu vou melhorar esse script aqui e dar uma notícia que eu entrei aqui, né? Só para ficar um pouquinho mais elegante. Eu vou vir aqui, antes de rodar isso aqui, eu vou colocar, pedir para exibir disp exemplo do trabalho. Vou chamar esse trabalho de Google. Então, na hora de rodar, vai aparecer exemplo do trabalho Google. Né? Salvar. E vou rodar de novo. Né? As setinhas aqui me permitem, as setinhas no teclado, para cima e para baixo, me permite recuperar o que eu digitei. Então, vem aqui, pronto. Apareceu alguma coisa. Né? Exemplo do trabalho Google. Quando então nós olhamos aqui o trabalho, eu dou um roteirinho aqui do que eu gostaria que vocês fizessem, que é o seguinte. Tem uma query, eu quero recuperar depois ranking of web pages, quais são os documentos que têm essas informações, né? Agora, para fazer isso, né, eu peço aqui para vocês informarem no ambiente de prototipagem, né, Scilab, que seja MATLAB, Octave, a matriz A. É o que nós acabamos de fazer, né? Informamos essa matriz A. Octave é um software livre de raiz, né? Ele é um pouco mais trabalhoso de se usar, né? Eu estou preferindo, conforme eu já teria falado com vocês, né, o MATLAB, né? A razão de eu preferir o MATLAB tem a ver com, né, tem a ver com a facilidade de iteração. Nada que a gente fizer aqui
é impossível de ser feita nos outros ambientes e nem é muito difícil. Só que gasta um pouco mais de tempo, né? Eu já falei que tempo é um recurso muito escasso para nós, então eu prefiro o MATLAB, que as respostas são mais diretas, o ambiente é muito mais amigável, né? A próxima coisa que se pede é fazer a decomposição por valores singulares, né, da matriz. Então vamos passar aqui para o item B, né, proceder à decomposição por valores singulares. Existe um comando que faz isso no MATLAB. À esquerda eu coloco as matrizes correspondentes à fatoração da matriz A por valores singulares, que é TSD, que eu estou chamando, e SVD é Singular Value Decomposition, né? Então, eu vou usar isso que está aqui. Então, vamos lá no MATLAB, né? Eu vou fazer isso, eu poderia fazer isso aqui na linha de comando, nessa tela de comando aqui, mas eu vou lá fazer no script para ficar documentado, né? Então aqui eu vou colocar colchetes, que é um conjunto de matrizes T, S e D, igual SVDS, Singular Value Decomposition, de quem? Da matriz A. Para não dar eco, eu vou colocar o ponto e vírgula. Observe, né? Quando eu não coloco o ponto e vírgula, ele fica meio incomodado, tá vendo? Ele com o igual aqui. Ele acha que está faltando alguma coisa, né? Mas assim, não que esteja errado. Mas vou colocar isso aqui e novamente processar esse script. Vou salvar e processar o script, né? Vou vir aqui, exemplo 2, pronto, fez a decomposição. Se eu olhar aqui na memória, né, quem está na memória nesse instante aqui? A matriz A, claro, essa answer aqui que a gente andou mexendo nela, T, S e D, né? Observe o seguinte, T é padrão de colunas. Já que T é padrão de colunas, o que eu tenho? Né? Eu tenho o seguinte, eu tenho que cada padrão, né, tem 10 linhas. Né? Então tem o primeiro padrão, que é um vetor. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, quais são os atributos associados ao primeiro padrão? Então, todas as linhas, primeira coluna. Vai aparecer aqui para mim. O que está dizendo isso aqui? Ora, o primeiro padrão, né, é 0,1378, o segundo é 0,1521, o terceiro também esse valor, e assim por diante. Então, se eu quiser recompor exatamente a matriz A, né, eu recomponho misturando esses padrões, né, combinando esses padrões. Eu faço uma combinação desses padrões para obter a nossa matriz A, né? Só uma coisa, né? É só para você... quer ver um padrão de linha? Um padrão de linha é ver, né? Por exemplo, o primeiro padrão das linhas é ver todas as colunas. Né? Observe o SV. Como que é esse V? V... Não, eu falei errado, desculpem, né? É TSD, né? É USD. É uma matriz de 5 linhas por 5 colunas, né? Padrão de linha tem 5 componentes, né? Se eu quiser saber do primeiro padrão, por exemplo, a linha 1, todas as colunas, é o primeiro padrão da linha, é o mais importante, né?
Então, observe aqui, já aparecem valores negativos, né? Mas assim, se eu quiser recompor as linhas, eu vou usar a combinação de padrões, né? Só de curiosidade, a matriz S, que é a matriz diagonal, tem o peso associado aos padrões, né? Assim, se eu fizer aqui S igual a diag de S, o que ele vai fazer com esse comando? Ele vai extrair para mim os valores singulares. Esses valores singulares são pesos associados aos padrões, né? Então, observe o seguinte, né? Eu tenho aí, né, tenho 5 padrões, né? Esses padrões, né, não são nem muito diferentes, mas como o problema é muito pequeno, né, o que eu esperaria num problema real que tem interesse em mineração de dados para nós, né? Que eu tenha vários valores aqui diferentes de zero e os primeiros muito diferentes dos outros, que é onde começa a cauda longa. Nós teremos oportunidade de trabalhar com isso, né? Nós vamos, né, em algum momento, ter problemas suficientemente grandes em que eu tenho essa cauda longa, onde a cauda longa são aqueles detalhes, né, que permitem individualizar indivíduos, né, que tiram aquela visão que nós queremos. Quanto mais padrões eu uso para representar minha matriz, o que acontece? Mais diferentes vão ficando meus indivíduos. Eu costumo imaginar o seguinte: você tem uma bola que é seu universo, está tudo espalhado ali. À medida que você vai retirando padrões, coisas parecidas vão ficando parecidíssimas e coisas diferentes muito diferentes. Chega num ponto que é o ideal para nós, que permite enxergar os grupos. Uma boa sugestão, né, é sempre nós trabalharmos com um número que não faz que faça com que eu enxergue esses clusters. Eu vou fazer a tentativa. E onde está esse número para mim começar a trabalhar? Na cauda longa. Então, começou a cauda longa, eu especifico, olha, não estou dizendo que é 10, 11, 9, eventualmente tem essa confusão ali, eu não sei, essa coisa não é tão específica assim, mas eu sei que não é 20, nem 30, nem 40, nem é 1, é 2, né? Em geral, o que eu gosto de fazer? Né? Em geral, eu gosto de ver esses valores em termos relativos, né? Eu somo todos e divido cada um por eles, para que todos sejam menores que 1 e dar uma visão mais clara disso. Né? Eu faço o seguinte, olha, S vai ser S vezes 1 barra sum de S. O que eu estou fazendo aqui? Né? Só aqui no ambiente mesmo, para a gente brincar um pouco. Eu quero ver os valores relativos que são pesos associados, né, a cada um dos padrões. Né? Aqui é o seguinte, né? Aqui o problema, né, assim, observem, eu fico aqui na dúvida se coloco 2 ou 3, mas aqui eu vejo que por teste 2 é o suficiente. Eu não gosto de passar de 0,7. Essa somatória aqui, por exemplo, sum de S de 1 até 3, por que 0,7? Não tem explicação, número mágico mesmo. O sum de S de 1 até 3 dá 0,76. Se eu fizer de 1 até 2,
Eu ficaria muito na dúvida, sim, mas como Lars Eldon usou 2, eu vou usar 2 também. 0,56, tá bom, né? Eu somo esses valores relativos e gostaria que esses valores relativos não passassem muito de 0,7, né? É, é, Aqui a minha regra prática normalmente 0,76 eu arredondo para 0,8, então passou. Aí eu prefiro ficar antes. Então vou usar só 2 padrões para representar essa base de dados. Muito bem. Então vamos lá, né? Eu vou exibir essa solução. Eu vou calcular um vetor. Aqui entra a grande contribuição que eu acho do Lars Eldon que nós vamos fazer agora, né? Eu acho muito interessante quando ele colocou um parênteses na decomposição de valores singulares. Parece uma coisa besta, simples, mas faz toda a diferença para a gente entender, né? É o seguinte: A é igual a T, que são os padrões, parênteses, S vezes D transposto. S vezes D transposto são as combinações dos padrões, né? É como que eu combino os padrões, né, para obter, né, todas as colunas da matriz A. Bom, mas só um minuto. Antes disso, eu quero mostrar que a decomposição por valores singulares funcionou. Ou seja, eu consigo fatorar a matriz num produto de 3 matrizes T, S, D e D. Né? Então eu vou fazer essa conta aqui para mostrar. Né? Vou aqui, né, no editor, né, vou fazer aqui, né, chamar uma variável de auxiliar que é a combinação. Eu vou chamar de combinações, né? Combinações. Combinações é igual a S vezes D transposto. Vamos computar isso aqui? Então, novamente, né, vou salvar e rodar de novo. Vou só limpar isso aqui, clear command. Então vamos lá. Exemplo. Tá aqui exemplo 2. Agora eu tenho a matriz combinações, né? Who combinações. Quem e o tamanho dessa matriz? 10 linhas por 5 colunas, né? Então observe o seguinte, né? Se eu quero, né? Se eu fizer aqui combinações, se eu fizer uma aproximação de posto 2, fizer aqui combinações linhas 1 até 2, todas as colunas, o que nós vamos obter? Eu estou tirando um ponto e vírgula para a gente enxergar essa matriz. Eu estou dizendo, né, o que a gente tem aqui. Se eu quiser gerar uma aproximação da primeira coluna, que é o documento 1, eu vou usar 0,5192 do primeiro padrão mais 0,0195 do segundo. Eu combino linearmente os dois padrões, né, com esses números, para obter uma aproximação da primeira coluna. A segunda coluna é essa combinação que está aqui. A terceira é essa. E assim sucessivamente, né? Como eu tenho 5 colunas, né? Observem que eu tenho 5 combinações possíveis, cada uma associada a um documento. Eu posso representar isso, né? Eu posso fazer o seguinte:
eu posso chamar essa primeira linha aqui de X, é quanto que eu estou usando de cada um dos padrões. Y é do primeiro padrão. Y é quanto eu estou usando do segundo. Se eu tivesse trabalhando numa aproximação de posto 3, né, o que nós obteríamos então? Né? Eu obteria um Z aqui também para trabalhar, então teria um X, Y, Z e uma bolinha lá associada a cada documento. Então, cada coluna aqui dessa matriz combinações, né, vai me permitir representar cada um dos documentos. O que está por trás disso? Ora, se dois documentos têm combinações similares, é porque eles são similares. Então, não vou reproduzir aquela coluna de 10 atributos aproximada. Eu só vou trabalhar com essas combinações. Isso é suficiente para que eu consiga enxergar o meu universo. Então, vamos lá. Eu vou chamar de X a primeira coluna, Y a primeira linha e Y a segunda. Vamos aqui, né, no editor, aqui, né, vamos falar o seguinte: X, que é o primeiro padrão, vai ser combinações da linha 1, todas as colunas. Y será a segunda linha dessa matriz de combinações. Então, vou colocar aqui Y igual combinações de quem? Segunda linha, todas as colunas. Pronto. O que eu vou fazer com isso? Plotar. Então, eu vou fazer aqui um plot, X, Y. Agora, eu vou representar isso com um triângulo, que é o maior, que é esse chapeuzinho aqui. E um triângulo red de vermelho. Tá bom, né? Agora eu vou rodar, o que eu espero? Que apareça um gráfico, né? Eu vou salvar aqui. Se eu tiver na dúvida como usar o plot, eu venho aqui limpar isso aqui, clear command, só para a gente enxergar. Eu vou dar um help plot. Ele vai me dizer o como que é esse comando. Então tem aqui, olha, x, y, os vários parâmetros que eu posso usar, né? As especificações, etc. O que a gente fez aqui é uma especificação, né? De como que eu quero que seja plotado. Vamos rodar esse exemplo aqui. Vou rodar o exemplo. Apareceu o meu gráfico aqui. Gente, deixa eu só modificar um pouquinho aqui a minha janelinha. Então vai aparecer aqui, né, assim, eu tenho aqui cada triângulozinho desse um dos documentos, né? Eu vou melhorar esse gráfico aqui dentro da seguinte forma. Eu vou colocar uma gradezinha, um grid on, para melhorar, né? Assim, eu vou aqui no editor,
Vou colocar um comando a mais aqui, grid on, só para melhorar o desenho. Vou salvar e rodar de novo. Então, clear comment. Exemplo 2. Apareceu um gráfico aqui, né? Vou mostrar esse gráfico aqui, né? Deixa eu aumentar ele aqui. Então tá aqui o nosso gráfico, né? Observe que agora apareceram essas linhas aqui, foi o resultado do grid on. Deixa eu só aumentar essa linha de visualização aqui para a gente ter tudo, né? Eu estou usando um software aqui que chama Ocam, para que tudo que eu digitar ser gravado. E depois eu junto o que eu estou falando com o que foi gravado da tela. Né? Esse que está aqui, ó, esse Ocam aqui. Deixa eu minimizá-lo. Né? Pois bem, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou plotar o 0,0 também, porque quando eu olho o gráfico aqui, ele não tem a origem 0,0, né? Observem que ele não começa aqui no 0,0, ele está começando, aqui tem o 0 e eu tenho 0, mas o x já é 0,4. Então, não consigo enxergar direito os vetores, os ângulos entre os vários documentos. Como que nós vamos fazer? O que nós faremos, então? Né? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou plotar o 0,0 aqui, né? Só para mim poder traçar os vetores e ficar claro, né? Que o vetor começa da origem. A origem está para cá, né? Está um pouquinho para cá. Né? O y está certo, mas o x está um pouquinho deslocado. Então, vou minimizar isso aqui. Volto aqui no editor. Né? Aqui eu tenho que segurar o meu gráfico. Né? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dar um hold on, porque senão, se eu mandar plotar assim, da forma que está aqui, né? Se eu colocar plot, gente, deixa eu pôr essa linhazinha aqui um pouquinho mais para baixo, para vocês poderem enxergar melhor. Então tá. Então eu vou colocar aqui plot, 0, 1 square, acho que é S, red, eu acho que quadradinho eu indico por S, não sei, e R, não, preto, K de blue, K de blue é ótimo, B de blue, né? Vou salvar. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou perder esse plot que está aqui. Antes disso, eu vou pedir ele para segurar. Hold on. Segura o gráfico. Então, vamos lá. Vou salvar e vou rodar de novo. Né? Vou vir aqui, exemplo 2. O que eu espero? Que apareça a origem agora. Tá aqui, ó, 0, 0, origem 0, 0, um quadrinho aqui, um quadradinho, né? E eu posso fazer o seguinte, né? Agora eu posso ver a similaridade entre os documentos. Por exemplo, né, eu vou traçar vetores aqui, né? Vetores nesse gráfico. Antes, porém, o trabalho pede para nós recuperarmos quais são as páginas que têm Rank of Web Pages, né? Quais são aqueles documentos que são
importantes para ranquear páginas da web. Aqui eu tenho um documento assim, que a busca direta recuperaria claramente. Né? Eu tenho aqui, olha, Rank of Web Pages, né? É o documento 2. Assim, se eu fizer... aliás, desculpe, o documento 3, né? Se eu for pesquisar Rank of Web Pages, o melhor documento é esse, que tem tudo que eu estou pedindo. Agora é complicado, né? Porque Rank aparece, por exemplo, em Inglaterra. O primeiro não tem nenhuma dessas palavras, né? Então, se eu fizesse uma busca textual, certamente eu perderia esse primeiro documento. Como que eu vou relacionar o primeiro documento textualmente com Rank Web Pages? E olha que é um documento muito importante, né? A matriz P é um modelo da internet, né? Tô pensando aqui, por que eu não chamei de matriz P ao invés de A? Bobagem. Mas vamos fazer, ele pede para a gente fazer essa consulta aqui, né? Assuma que queremos encontrar todos os documentos que são relevantes em relação à consulta Ranking of Web Pages. Ora, eu vou supor que tudo se passa como se eu tivesse um documento chamado, um documento em que aparecesse essas palavras, né? Ranking Web Pages, né? E projetar naquele espaço definido pelos dois padrões mais importantes. Então vou colocar aqui, né? Vamos lá no nosso script e melhorar, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui no script, né, é inserir esta consulta. Mas vamos dar uma pausa de 1 minuto, né, antes de continuar, né, para vocês beberem uma água, etc. Então eu vou pausar um pouquinho e a gente continua na sequência. Então, vamos voltar ao nosso trabalho. Na sequência, depois de ter representado os documentos, se pede para que seja representado uma consulta, como nós vimos aí no slide anterior, né? Como fazer essa consulta. Vamos começar tudo de novo, né? Eu vou vir aqui olhar que a consulta é Ranking of Web Pages. O Ranking of Web Pages, né? Tudo se passa como se fosse um documento, né, que tivesse 0 em todas as posições, né? Exceto nessas posições finais aqui, né? Então nós temos aqui o texto que foi distribuído, Ranking Web Pages está aqui no finalzinho, e o que nós precisamos fazer agora, né, é informar a query. Ou seja, a query passa a ser esse documento, né, como se fosse um documento com esses valores que estão aí, com esses atributos, né? Vou informar isso lá no nosso ambiente, no MATLAB,
Então aqui no nosso MATLAB, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar tudo de novo, né? Eu vou dar um clear. O que se faz esse clear? Ele limpa todas as posições de memória. Se eu olhar aqui, RUS, tem ninguém mais. Então, né? Agora, CLC é Clear Command. É só essa área de trabalho. Então aqui, olha, RUS, não tem ninguém aqui. Vou rodar novamente, processar novamente o nosso trabalho. Exemplo 2. Tá aí, né? Formou esse gráfico que tá aí. Se eu olhar aqui, né? Deixa eu minimizar esse gráfico. Se eu olhar quem está na memória, observem que as combinações, a matriz de padrões, x, y, né? Tudo aqui, de novo. Por isso que a gente fez o script, né? Para não ter que repetir caso eu tivesse que desligar o MATLAB e começar de novo. Muito bem. Então, o que nós faremos? Nós temos que ir lá no script informar a query. O conjunto de atributos, né, da query é um conjunto de zeros, à exceção das 3 últimas posições. 3, 6, 7, agora, né, 8, 9 e 10. Tá certo? Tem que ser 2, 4, 6, 8, 10. Só que é transposto esse vetor, né? Essa aqui é uma matriz de uma linha só, agora vai virar uma matriz de 10 linhas por uma coluna. Ponto e vírgula. Vou calcular a projeção, como nós vimos, né, no slide anterior, a projeção desta query no espaço definido pelos 2 primeiros padrões. Quem são esses 2 primeiros padrões? Deixa eu defini-los aqui. T2 é igual a T, todas as linhas, padrões de 1 até 2. Pronto. Então eu tenho a query original, a query que vai ser projetada vai ser uma QTIL. QTIL igual, como nós vimos lá, T2 transposto vezes Q. E outra coisa, vou plotar, né? Vou plotar esse QTIL, né? Como que eu ploto esse QTIL? Plot. O gráfico já está presente, né? Plot. QTIL. Índice 1, são 2 componentes o QTIL. QTIL, índice 2, vírgula, vou colocar aqui um square, preto, claro. Pronto, vou salvar. Se não tiver nada errado, vai aparecer um quadradinho aqui no nosso gráfico. Vamos ver o que saiu. Está aqui. Nossa query está aqui. Vamos inserir umas flechas para ficar bem clara os ângulos, né? Tá começando aqui do 0, 0. Aí eu venho aqui, insert a arrow, que é a flechinha. Vou começar por aqui. Pronto, vou colocar essa aqui. Vou inserir outra. Vou inserindo. Esta aqui.
Vou inserir outra arrow. Ixi, essa aqui nem ficou boa, né? Vou inserir esta. Epa! Tá aqui. Vou inserir... Nossa, essa aqui ficou ruimzinha, né? Deixa eu consertar isso aqui um pouquinho. Melhorou. Vou inserir a outra. Inserir a query. Lá vamos nós. A query está aqui. Né? Finalmente. Esta que está aqui. Muito bem. Tá aí o nosso gráfico. Falta identificar quais são esses documentos, né? Vamos fazer isso aqui, né? Para isso, para cada um desses XY, eu vou exibir doc, o número que ele é. Doc 1, doc 2, doc 3, etc. São 5 documentos. Então nós iremos aqui para o nosso script e vamos colocar isto, né? Eu vou fazer um for aqui, né? Igual, são 5, né, documentos, então eu vou fazer for i igual a 1 até 5. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou exibir o texto, um texto, documento 1, e quem faz isso é o text. Eu vou fazer istr aqui, é o iString, que o i aqui é número, e eu vou usar text, que é um comando só para texto. String é num2, num2 str, ou seja, transforma o número em string, quem? O i, que é número. E aqui eu vou colocar text x índice i, esse i está variando de 1 até 5, y índice i. Qual texto que eu quero? Agora aqui eu coloco o texto. O texto é uma aspa aqui, para dar o texto, abre aqui, olha, 1, 2, só para não ficar em cima, doc, fecha aqui a aspa, né? Fecha a aspa aqui. E str. E vou fechar o colchete e o parênteses. O que ele está reclamando aqui? Vejamos aqui. Text. Tem alguma coisa errada aqui, porque não era para isso. Tá. Apareceu isso aqui, eu não sei da onde. ISTR, aqui Enter. Pronto, acho que agora está certo. Né? Ele não está indicando que tem erro de sintaxe, não. Então, text e o end do for. Então, para cada um, ele vai transformar o i no string e colocar lá algo do tipo documento 1, documento 3, etc. até 5. Vamos salvar e rodar.
Ver como que ficou o nosso gráfico. Está gravando direitinho as telas para eu poder depois produzir o vídeo. Então tá lá. Documento 4, 5, 1, 6. E aqui a query, né? Se quiser colocar alguma coisa tipo consulta, né, aqui escrito, a gente pode vir aqui melhorar isso, né? Text QTIL índice 1, né? QTIL é uma variável é um vetor com duas posições, um x e um y para query que nós computamos, né? QTIL índice 2 xy, e agora aqui o texto que eu vou colocar como sendo, por exemplo, consulta. Fecho colchetes e fecho parênteses. Vamos colocar um título nesse gráfico? Então vai ser title, trabalho, exemplo de recuperação de informação. Tá bom, só. Exemplo de recuperação. Fecha aspa aqui, fecha o colchetes, fecha parênteses. Title, opa, não tinha nada disso aqui, eu errei aqui, peraí. Exemplo de recuperação, é só um, tem esse colchete não, né? Por isso que ele estava reclamando aqui com vermelho. Com vermelho aqui, né? Pronto. Vou colocar um título no eixo dos x e um título no eixo dos y, né? Eu vou colocar xlabel, um título, uso do primeiro padrão, uso do padrão do padrão 1. E um label também para o eixo dos y. Y-label, mesma coisa, né? Uso do segundo padrão, semelhante. Uso do segundo padrão. Pronto, rodar de novo. Você vai fazer tudo de novo, né? Salvar. Ah, não. Não quero fazer tudo de novo, não. Sabe por quê? Eu vou perder as setinhas, porque as setinhas eu fiz offline. Eu vou fazer isso aqui fora, sabe? Não vou rodar de novo, não. Eu vou copiar aqueles comandos que estão lá, né? Esses aqui, e rodar aqui na área de trabalho. Eu vou copiar esses 4 aqui, para ele não fazer o gráfico de novo. Se ele fizer o gráfico de novo, eu perco as setas, né? Então tá aqui. Olha como é que ficou. Uso do segundo padrão, uso do padrão 1. Podia melhorar, né? Uso do padrão 1, uso do padrão 2. Então tá aqui. Quem que é muito parecido,
né? Ora, observe, né, que a consulta é muito parecida com o DOC 3, depois o DOC 1, DOC 4, né? O menos similar, observe que faz o maior ângulo é o documento 5, que é aquele que tem a ver com a Inglaterra despencou do ranking dos 10 mais da FIFA, né? Esse é o documento que não tem relação nenhuma com essas coisas que estão aqui. É esse aqui, o 5. Mas observe, o 1, 2 e 3, né? E o 4, quem é o mais parecido aqui? É o DOC 3. Vamos ver esse DOC 3 qual que é? O documento 3... Documento 3, né, é dado por aqui. A matriz Google é usada para ranquear todas as páginas web. Esse é o documento mais parecido com a query. Tem as mesmas palavras-chave, então ele é muito similar. E os outros, né? Qual outro documento que é interessante aqui para a gente ver? Né? Então, aqui no gráfico, vamos aumentar esse gráfico aqui. Então, tem a consulta aqui, documento 3 muito parecido, né? O ângulo bem pequeno. Depois o documento 1, né? Depois o 4, 2, etc. Né? Claro que visualmente a gente não enxerga muito bem essas coisas, né? Mas o que está mais claro é que o 3 é mais importante, depois seguido do 1. Aparentemente, né? Eu não sei. Eu acho que sim. Né? Mas a gente faz aqui as contas para ver isso numericamente. Então, no próximo segmento, antes de seguir, foi pedido também para você confirmar, eu me esqueci completamente disso, se a decomposição por valores singulares realmente recompõe o produto dos fatores daquelas matrizes TSD transposto, se realmente recompõe a matriz A. Né? Vamos fazer essa conta aqui. Né? Essa conta a gente pode fazer da seguinte forma. Né? Nós podemos vir aqui e ver a diferença entre A e a norma. A norma da diferença de A menos TSD transposto. Isso aqui é dado pelo seguinte comando, norma de quem? De A menos T vezes S vezes D transposto. Quero, vírgula, né? Ele vai comparar o que você gostaria que acontecesse, que essa diferença aqui fosse uma matriz de zeros e o tamanho da diferença fosse próximo de zero, que é a norma. Vou colocar aqui para computar a norma 2. Né? Quanto mais próximo da origem, né? Quanto mais próximo de zero for esse número, melhor. Né? Então vamos calcular isso, que dá 10 a menos 15. Ora, em matemática, isso aqui é zero. Tá? Em matemática aplicada, não existe o zero absoluto. Você usa um instrumento de cálculo que faz truncamentos,
que faz arredondamentos. Então, zero absoluto não existe. Agora, para todos os efeitos, isso aqui é zero para nós, tá? Isso aqui é um número muito pequeno, né? 10 a menos 15 puxa vida, é quase nada, né? Isso aqui o expoente 10 a menos 15 é muito pouca coisa. Mas então, no próximo segmento, nós vamos discutir finalmente o que está faltando aqui. A gente nós calcularmos analiticamente o valor dos cossenos no espaço original, ou seja, eu vou pegar cada um dos documentos e comparar com a query, né? E depois fazer isso nesse espaço reduzido aqui, né? Usando o QTIL. Né? Primeira coisa então que a gente vai fazer, né? Fazer esses cálculos. Só lembrando que eu vou usar uma rotina chamada PEDIST e PEDIST2 para fazer isso, fazer essas contas. No próximo segmento a gente vê isso. Deixa eu encerrar aqui a gravação da tela. Pronto. E a gente vai calcular agora, computar o PEDIST2. Bom, então vamos aqui terminar esse trabalho. Falta a gente fazer as contas analíticas do cosseno. A gente não vai ter um gráfico para ficar medindo os ângulos com o transferidor, né? Vamos fazer isso então aqui analiticamente. O MATLAB dispõe uma função muito boa para fazer isso, que é a PEDIST2. Essa função é muito interessante. Nós podemos... deixa eu ligar a luz. Nós podemos fazer isso, né, usando essa função PEDIST2. Dá um help aqui para mostrar qual que é. Help PEDIST2. É uma função que calcula as distâncias, né? Eu dou aqui... eu vou calcular a distância de y até essa matriz x aqui, né? No caso, eu tenho aqui uma matriz, que seria A, por exemplo, né? E aqui a query Q. Só que ele supõe o seguinte, né? Para ele, os atributos estão nas linhas, então não posso esquecer de transpor não, tá? Porque para ele é o seguinte, como banco de dados, o número de indivíduos é variável, mas os atributos são fixos. Então as colunas são fixas, as linhas é que variam. Os documentos, o número de documentos é que varia, né? Então só lembrar de eu sempre usar o transposto na hora de usar essas rotinas. Então vamos lá. O que eu quero... ele tem lá dúzias dúzias de critérios, tem várias formas, né, de calcular a distância. Tem distância euclidiana, distância cosseno. Basta ver aqui umas distâncias que eu nem conheço, Minkowski que eu conheço, mas tem essa aqui eu não conheço, esse tipo de distância aqui, tá? Não sei o que é isso, teria que ver, né? Mas é uma distância. Muito bem. Vou limpar aqui essa página, essa visualização aqui. Então, clear command. E vou usar o seguinte, eu vou usar a distância cosseno. Como eu já falei para vocês, quanto mais próximo de 1, menor a distância. Então, o que ele faz?
a distância é zero quanto o cosseno é 1. Então ele faz 1, a distância cosseno é definida por 1 menos o cosseno que dois vetores fazem, tá? Então, para me voltar ao cosseno, que a gente tá discutindo e o texto discute, eu vou fazer 1 menos essa distância. 1 menos, vou usar aqui P dist 2, lembrando que eu vou colocar aqui o A transposto e o Q transposto, porque os atributos têm que estar nas linhas, e o tipo de distância que eu vou usar é a distância cosseno, né? Que é essa que está aqui. Basta ir na documentação do MATLAB, você clica lá e ele te entra na página que ele tem lá todas as descrições dos tipos de distâncias. Então tá aqui. Observe o que nós vamos obter. O ângulo, claro, Rank of Web Pages não aparece no documento 1. Vamos olhar aqui o documento 1. A query é Rank of Web Pages. Como eu estou no espaço original, né, em que eu descrevi as páginas da internet, uma busca textual pura e simples não recuperaria esse primeiro documento. Onde está Ranking Web Pages aqui? Não tem nesse primeiro documento. Por outro lado, no 3, olha que interessante, o 3 aqui tem essas 3 palavras, né? Então, quando eu olho esses 5 documentos, o mais similar é esse. A matriz Google é usada para ranquear todas as páginas web, todas as web pages. Observe o que acontece, então, no resultado quando eu trabalho tipo no Ctrl F, né? Eu estou fazendo buscas textuais, eu não recuperaria esse documento 1. Observe os valores aqui das nossas métricas, né? Se eu usar essa métrica do cosseno, do ângulo, observe, eu não recuperaria o documento 1 e acabaria por recuperar, né? Ao invés do 1, eu estaria recuperando a FIFA, a Inglaterra despencou do ranking dos 10 melhores da FIFA. Ora, esse documento não tem nada a ver com outros 4, né? Mas observe que ele até aparece, né, preferencialmente ao 1. Então, os documentos mais importantes aqui, né, por essa pesquisa direta, eventualmente seriam o documento 3, seguido do 2, depois o quarto, seria esse que está aqui, e o último seria o primeiro. Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular a distância por aquelas combinações que estão lá no gráfico, né? Eu vou fazer a mesma coisa, mas com quem? Com a matriz formada pelo x e y. Eu vou pegar aqui, fazer a matriz aqui. É o x, primeira linha da matriz, ponto e vírgula y, que é a segunda. Vou transpor e usar o quetil e fazer essa distância cosseno. Menos, pelos argumentos que a gente já usou, né? Vou processar isso que está aqui, né? Vou calcular as distâncias cosseno naquele gráfico. Tipicamente nós estamos pegando o x e o y, calculando os cossenos em relação àquele quetil que nós computamos. Então observe, olha aqui, melhor documento, Ranking of Web Pages, a gente já tinha visto isso, né? O melhor documento é o terceiro.
Agora, o 2 e o 3, 1 e o 2 são muito relevantes para a pesquisa, né? Então, olha, eu tenho 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3 são os documentos mais importantes, né? Vamos ver aqui, né, como que está isso aqui. Olha os documentos 1, 2 e 3. É tudo relevante com a nossa query. Qual que quem que ranqueia a página da internet? Né? Quem ranqueia as páginas da internet, né, é uma matriz, né? Tem uma matriz que é usada para ranquear todas as web pages. Está aqui o primeiro. Confundindo aqui o 2 e o 3. A matriz Google P é um modelo de internet. E PJ é não zero, você tem um link da web page I para J. Essas três aqui são muito relevantes. Depois tem o 4. E o último, que não tem nada a ver, é o 5. O 5 não tem nada a ver. Vamos voltar aqui no MATLAB. Olha aqui. O 5 foi o menos relevante, né? O 5 aqui... O 5 aparece aqui como sendo a coisa menos relevante, né? Observe que quando a gente usa bruto, né? Eu sempre perco meu cursor. Quando eu uso bruto, o documento 1, que é importantíssimo, nem aparece. Né? E aparece, o 5º aparece na frente do 1. O 1 é um dos mais importantes. Ele aparece aqui, né? Observe os valores. O cosseno bem próximo de 1 para o terceiro. E depois, na sequência, você tem aqui os documentos 1 e 2. O documento 1 nem aparece. O que eu acho muito rico é essa recuperação latente. O fato dele ter buscado esse documento, né? E esse critério a gente usa muito nos nossos trabalhos, né? Se você está buscando uma coisa não óbvia, você vai na informação latente. Imagina se você está, por exemplo, reposicionando fármacos para uma dada doença. Ora, aqueles best hits seria esse 0,96, 0,80, etc. Né? Os best hits seriam o que todo mundo sabe. Né? Agora, o que não se sabe? Né? Que tem uma informação latente. Esse primeiro, observe, isso aqui, né, é o que você tentaria. Esses valores que foram obtidos da forma bruta, você encara assim, é o óbvio. É o que existe mais claro. Está na cara que é isso. Todo mundo trabalhando nisso. E caindo, às vezes, né, do cavalo, como é o caso desse 5º. Né? Ele aparece umas coisas lá, mas não tem nada a ver. Agora, quando você usa, você tira os detalhes, você consegue enxergar as coisas mais integradas, mais juntas, o cluster. Então, o nosso cluster aqui seria um dos 4 elementos. E olha o que ele trouxe. Ele trouxe uma informação muito relevante, que é o primeiro, que nunca seria recuperado da forma tradicional. Essa é que é a riqueza da internet.